E aí, pessoal, beleza? Bom, a greve acabou, Pedro Parente pediu demissão da Petrobras, mas e aí? Qual o legado que ele deixa? Negativo ou positivo? E qual é o futuro do combustível no Brasil? Qual é a conta que virá para o nosso bolso disso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender um pouquinho de como funciona a produção de petróleo no país. Não é? O Brasil ele produz aproximadamente 2 milhões, um pouquinho mais de barris de petróleo dia. Então, o consumo disso no Brasil, o consumo de combustível no Brasil é de aproximadamente isso também por dia. Ou seja, o Brasil ele é autossuficiente na produção de petróleo. Porém, o petróleo que o Brasil produz, em sua maioria, é um petróleo pesado. Existem diferenças entre tipos de petróleo: petróleo leve e petróleo pesado. Ah, Maurício, mas o preço do barril é um só, porque na verdade eles pegam a média de preço de barril negociado nas principais companhias aí do mundo. E aí você tem um preço médio por barril. Mas existe o petróleo pesado e o petróleo leve. O petróleo pesado é um petróleo mais difícil de refino. Então ele é muito bom para ser usado na produção asfáltica, produção de combustível para máquinas pesadas. Mas para gasolina, para o diesel, enfim, é necessário um petróleo mais refinado. Por isso, o Brasil importa combustível de fora. A produção do combustível, da gasolina, a partir do petróleo pesado, do óleo denso, é mais cara. Não é? Então nós importamos. Quando nós importamos, nós usamos o quê? Política de preço do mercado externo. Percebe que então os aumentos que aconteceram aí nas gestões do Pedro Parente, eles não eram tão exagerados? Agora eu quero que a gente entenda o seguinte: em 2014, final de 2014, começo de 2015, a Petrobras ela subsidiava o combustível, a gasolina, por exemplo, em aproximadamente 30 centavos. A gente pensando numa produção aí num consumo de 2 milhões de barris por dia, a gente chega aí a uma conta em torno de quase 200 milhões de reais de subsídio no combustível diário da Petrobras. O que levou a Petrobras, da 12ª empresa, maior empresa do mundo, a cair mais de 100 pontos, chegar em 100 e alguma coisa. Não é? E ela começou a acumular prejuízos. Quando o Pedro Parente assume a Petrobras, ele pega uma empresa praticamente quebrada. Só não quebrou porque, olha assim, olha, o melhor negócio do mundo, você ter uma petroleira e saber administrar. O segundo melhor negócio do mundo é você ter uma petroleira e administrar mal. E o terceiro melhor negócio do mundo é você ter uma petroleira e ser um incompetente. Ou seja, o negócio dá lucro, o negócio é bom. Mas mal administrado gera prejuízo também. Olha só, o Brasil ele importa petróleo a preço de mercado, ele exporta combustível refinado, subsidiado. Nós estávamos com um buraco gigante quando Pedro Parente assume e ele resolve então reestruturar a empresa, ele pede carta branca, o governo passa a não influenciar mais. Nesses 2 anos aí de administração, praticamente, ele conseguiu reduzir em 50% os prejuízos e as dívidas da Petrobras. As dívidas caíram em 50% e ele recorreu e negociou por anos, prolongando o pagamento das dívidas aí por mais anos. Dívidas que venciam agora de 2019, 2020, ele conseguiu prorrogar para poder capitalizar e aí cumprir, não é, os compromissos. Então, agora, assim, eu particularmente acho que Pedro Parente ele deveria ter criado uma política mais clara, não é? Com os reajustes sendo mensais ou bimestrais. E não é nem reajuste, mas a recomposição do preço, porque houveram aumentos, mas houveram quedas no preço também. Mais aumentos que quedas, mas houveram as quedas. Agora, o que a gente precisava entender é o seguinte: hoje, o litro da gasolina ele sai mais ou menos a R$ 2,06 da refinaria. E até ele chegar no posto, vão sendo acumulados alguns valores, né? Que são os lucros, o lucro da Petrobras
impostos como PIS, COFINS, CID, ICMS. Esses tributos, eles são cerca de 45% do valor do produto. Pelo menos é o que dizem, mas na verdade é um número muito maior. Por quê? Porque eu pego o valor lá, já com o lucro, eu calculo PIS. Aí sobre esse valor, já com PIS, eu calculo COFINS. Depois, em cima desse valor, eu calculo ICMS. Então, eu vou tributando o produto em cima dos valores de custo mais lucro, mais tributos. Ou seja, quase 60 a 61% do custo do combustível é imposto. E qual é o retorno disso? Percebe que a situação é muito mais complexa do que apenas gatilhos mensais ou gatilhos quase que diários de reajuste de preço, mas nós temos um petróleo, uma gasolina que ela é muito sobretaxada de impostos. Os nossos tributos são muito altos e o retorno disso para a sociedade é muito baixo. E aí não é só no combustível, nós pagamos quase 75% daquilo que nós recebemos de imposto. Quem mais ganha com combustível no país é o governo, não é a Petrobras, não são os postos, não são as distribuidoras. Quem mais ganha é o governo. A maior fatia do valor final do combustível vai para o governo como impostos. Quem mais ganha depois que você recebe o seu salário não é o empresário, não é o dono do mercado, não é o dono do posto, não é o fabricante de roupa, é o governo. 75% do que você ganha vai para pagar imposto. E o retorno disso? Veja só, o governo ele criou agora um subsídio aí de 46 centavos para o combustível, para o diesel. Ele subsidiou também os pedágios. Não é que ele baixou o preço, ele subsidiou, porque os contratos com as concessionárias estão mantidos. Quem vai pagar a diferença é o governo. E ele vai tirar da onde se o cobertor é curto? Ele vai tirar da educação, ele vai tirar da saúde. Olha, aqui na zona norte de São Paulo existe apenas um hospital público para atender a população de toda a região. Um pronto-socorro. Os outros pararam o atendimento. Por quê? Porque não tem médico. Porque os equipamentos estão sem manutenção. E o governo tirou agora do SUS para cobrir esse rombo. Por que ele faz isso? Porque a máquina pública é muito cara. Manter Brasília é caro. Nós gastamos de 24 a 27 milhões por dia para manter o Congresso. 1 bilhão e 295 milhões para manter o Palácio do Planalto, 495 milhões para manter o STF, e esses são números módicos se a gente for pensar nas outras altas quantias que nós gastamos para manter o judiciário, não para manter a corrupção. Então a gente precisa começar a entender realmente quem é o grande vilão da história e o que nós devemos cobrar e de que forma nós devemos cobrar. Primeira coisa, nós devemos votar de forma consciente. Saber em quem nós vamos votar, entender quais são as propostas de governo desse cara e aí sim cobrar. E começar a exigir, primeiro, que nós tenhamos um país aonde a máquina pública ela não consuma a maior parte do que nós pagamos, mas a maior parte dos impostos que nós pagamos volte para nós como benefícios na saúde, na educação, no transporte, na segurança pública. E isso não faltando 4 meses para acabar um governo, mas ato contínuo a posse dos governantes. Começar a cobrar, começar a exigir. Porque, queridos, olha só, às vezes a gente fica pensando, poxa, mas se a gente tivesse um subsídio, a Petrobras é nossa, por que a gente não paga mais barato no combustível? A gente pensasse, caramba, eu poderia ter o meu salário um ganho real. Porque se eu ganho X e 75% desse X vai para imposto, o meu ganho salarial não é real. Quanto mais eu ganhar, mais eu vou pagar. Percebe isso?
Então nós precisamos reduzir a carga tributária. Ou se essa carga for mantida, diminuir o tamanho da máquina pública para que esse dinheiro possa ser revertido em serviços públicos que me façam, além de pagar tão caro em impostos, não precisar pagar de forma complementar saúde, educação, segurança. E aí sim a gente vai poder viver, não é, em um país que possa nos dar saúde. Porque saúde não é só saúde física, mas a saúde ela está envolvida na qualidade de vida também. Não é? Eu vou trabalhar, eu vou ter um ganho real, eu vou poder ter saúde, eu vou poder ter acesso à educação, à cultura. Eu vou ter crescimento. Percebe? Pense nisso. Até o próximo vídeo.